irmãs, hoje aqui no Logos Logo Existo, no canal de comunicação do Movimento UNA, a gente vai continuar a nossa campanha do Não Vote UNA. Vou deixar o link logo aqui do lançamento da campanha para você entender do que se trata justamente a campanha do Não Vote UNA. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a candidatura ao desgoverno, à despresidência da República do PT, de Lula, Haddad, e também um pouco sobre a candidatura de Boulos, de Guilherme Boulos, do PSOL. Bom, a campanha do PT é uma fraude. Eles mesmos concordam com isso. Foi dito desde o começo pelo próprio PT que uma eleição sem Lula é fraude. E eles sabem que a eleição é sem Lula. A candidatura de Lula é contra a lei da ficha limpa, e eles sabem disso. Todo candidato que está condenado em segunda instância é proibido de se eleger. Então eles sabiam disso e fizeram a inscrição do mesmo jeito, justamente para usar o Lula como bode expiatório para que elejam as outras pessoas, mesmo assumindo que a eleição sem Lula é uma fraude, entende? Porque realmente toda eleição é uma fraude, seja com ou sem Lula, justamente porque a Constituição, desde o seu artigo 1, parágrafo único, é uma fraude, é uma falácia. Mas o PT, mesmo com esse posicionamento, lançou candidatos no Brasil todo, mesmo sabendo, na posição deles, através da palavra deles, que eles não têm nenhuma, eles sabem que a eleição é uma fraude, que Lula não participará dessa eleição, e do mesmo jeito tem vários candidatos espalhados no país. Mas sabendo da impiosidade do próprio PT, assim como todo o sistema ímpio, todos os partidos são da mesma forma uma fraude. Eles não têm palavra. Desde o começo é necessário entender isso. Tudo que eles falam é uma mentira, é gerado por mentira. Porque eles apoiam justamente um sistema que é uma mentira. Entende, irmão e irmã? Bom, para entender um pouco a situação de Lula, é a mesma situação de todos os participantes do sistema ímpio. É a mesma situação de todo desgovernante. Para entender isso, é necessário entender o que é o Caixa 2, o que significa o Caixa 2, qual é a intensidade do crime de Caixa 2, entende, irmão e irmã? Então, para isso, eu vou colocar aqui o funcionamento de um dos esquemas da quadrilha ímpia de vândalos e genocidas. Os ricos, eles financiam os desgovernantes e os desgovernantes legislam para manter os ricos cada vez mais ricos, sabe? Assim como toda a maioria dos desgovernantes são ricos também. O próprio Lula, ele é milionário. Ele tem mais de 7 milhões registrados para essa campanha. Isso porque a própria Lava Jato já retirou dele 15 milhões. Entende, irmão? Então ele tem mais de 22 milhões de reais. Toda pessoa em sã consciência sabe que esses 22 milhões de reais, eles não surgem de uma hora para outra. Tudo foi gerido justamente por esse esquema de corrupção, que é o qual os ricos eles financiam os próprios desgovernantes e os desgovernantes eles legislam para manter os ricos cada vez mais ricos, tornando até os próprios desgovernantes muito ricos. A gente viu os próprios desgovernantes dando a eles mesmos abatimentos nas próprias dívidas deles com o próprio desgoverno, dívidas imensas. Esses abatimentos chegaram a mais de 300 bilhões só no ano de 2017. A própria Dilma deu para os ricos um abatimento de 500 bilhões. Assim como o próprio Lula enriqueceu cada vez mais os ricos do país, assim como os ricos de lá de fora. Bom, eu poderia falar só sobre a Petrobras, um roubo de 1 bilhão e 400 milhões de dólares roubados da Petrobras pelo PT. Ou então eu poderia falar sobre os mais de 150 milhões dados pela Odebrecht a Lula na conta Amigo. Mas não é só isso. Eu gostaria de falar sobre o maior esquema de corrupção, ao qual o Legislativo, o Judiciário e o próprio Executivo, nos últimos 30 anos da própria Constituição, desde 88, têm mantido. Bom, o esquema de corrupção é a própria dívida pública. Eu vou colocar o link logo aqui do lado. Mas eu gostaria de focar o que Lula fez dessa dívida pública. Para isso, é necessário falar um pouco sobre o momento histórico. Lula se tornou presidente em um momento de fragilidade do país. No momento em que o país estava saindo de um desgoverno neoliberal de FHC, que transformou a dívida de 63 bilhões para 750 bilhões, sendo vendida para esses ricos que ganharam cada vez mais no rentismo através dessa dívida. Lula e o PT, quando se tornou situação no desgoverno, fez um acordo ainda maior com a própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a qual eles já faziam parte.
Esse acordo fez com que a própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas se tornassem ainda mais ricas. Bom, para falar um pouco sobre isso, é necessário entender o momento econômico que o país estava vivendo. As commodities vendidas pelo país cresceram muito de preço. A tonelada do ferro, por exemplo, passou de 34 dólares para 150 dólares. Todas as commodities brasileiras subiram muito de preço, o que fez o orçamento do Brasil crescer muito, o que deu ao próprio desgoverno Lula a capacidade de roubar ainda mais de um país já rico que se tornou ainda mais rico. Ele não construiu nada de fisicamente estrutural no país com esse dinheiro. Ele só fez enriquecer ainda mais os ricos e dar migalhas para os pobres, migalhas as quais já era pensada pelo próprio FHC e trouxe justamente para o desgoverno dele, o que fez justamente o subconsciente popular transformar essa riqueza do país na cabeça do povo como se fosse uma riqueza gerada pelo desgoverno ímpio do próprio Lula e PT. Isso não é verdade, irmão e irmã. Isso aconteceu porque Lula surfou no preço das commodities. Só por causa disso. Ele fez com que os ricos ficassem ainda mais ricos e os pobres ficassem com migalhas. Por exemplo, os rentistas, banqueiros, no desgoverno Lula, através dos juros e amortização da dívida, juros esses que se tornaram cada vez mais altos, chegando ao patamar de 14%, enquanto no restante do mundo existia uma política de juros negativo. Isso fez com que o próprio país só aumentasse ainda mais o fato dos ricos se tornassem mais ricos e os pobres se tornassem ainda mais pobres. Mas ainda existia no subconsciente popular essa ideia de riqueza através do aumento do consumo. Entende, irmão e irmã? Então, por causa disso, Lula terminou o seu desgoverno com mais de 80% de aprovação. Mas, ao mesmo tempo, a dívida que era de 750 bi em FHC, quando acabou o desgoverno de Lula, ele transformou essa dívida de 750 bi para 1 trilhão e 500 bi. Enquanto pagava 0,042% para a Bolsa Família, ele pagava mais de 50% do orçamento para justamente os rentistas, os bancos, os ricos, enquanto pagava 3% para a saúde e 0,33% para a segurança pública, o que gerou uma onda de mais de 60 mil homicídios por ano, ao qual vivemos diariamente. Esse é um genocídio do povo. Lula matou mais na fila do SUS do que Hitler na Câmara de Gás, irmão. Sabe? Lula merece estar preso agora, como merece, no momento em que ele morrer, ir em Hades, continuar a sofrer até o dia do julgamento e então cair no lago de fogo e enxofre. Entender a culpa desse genocida é também entender a culpa de vários desgovernantes. Eu gostaria de falar um pouco sobre Guilherme Boulos. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre as lideranças dos movimentos sociais que são pelegas, que fazem parte do sistema ímpio, que apoiam o sistema ímpio e que gera justamente o genocídio do povo, como foi falado aqui. É necessário entender que essas lideranças elas só existem para distanciar e continuar iludindo o povo, para que o povo não compreenda que o real inimigo é o próprio sistema. Por exemplo, hoje, alguns que se dizem lideranças dos movimentos sociais fazem com que outros irmãos e irmãs estejam passando fome para defender um Lula livre, sem entender realmente o que é a real justiça. Entende, irmão e irmãs? O que realmente esse cara fez com o povo, sem entender realmente o problema da dívida pública, sem entender realmente contra o que devemos lutar. Hoje temos irmãos e irmãs sofrendo, passando fome, para defender um genocida que está na cadeia e que manteve a fome no país, que é responsável totalmente pelo país como está, pelo genocídio diário, pelas mais de 60 mil mortes por ano por homicídio. Então, irmãos, entendam o que realmente deve ser feito, sabe? O que realmente a palavra de Deus defende para que seja feito, sabe, irmãos e irmãs? Aceitar outro Senhor é ser contra a palavra de Deus. Aceitar outro Senhor é cair junto com o próprio sistema ímpio. É cair junto com todo e qualquer desgovernante e com candidato também a desgovernante. Votar é contra a palavra de Deus, irmãos e irmãs. Entende? Então isso é necessário para que todos entendam isso.
Isso é necessário para que seja falado a todos. Bom, por hoje é só. Eu vou pedir para vocês para que se inscrevam no canal, para que recebam notificações dos nossos novos vídeos. Até mais!